gente conversa então sobre esses dados com o Vitor Hugo Miro, pesquisador do FGV IBRE. Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olá, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Vitor, queria começar perguntando exatamente sobre a base de comparação. A gente tem um dado que vem, né, o pior resultado em criação de vagas desde 2020, mas a gente tem, de acordo com dados do próprio IBGE, né, uma taxa de desemprego nas mínimas históricas, 4,2% de taxa de desemprego. Quando entender, o Brasil ele deixa de criar mais vagas exatamente porque estaríamos no pleno emprego? Existe alguma correlação entre esses dois dados? Sim, perfeito. Seu raciocínio está correto em colocar ele dessa forma. Nós tivemos os dois últimos anos, de 24 e 25, foram anos de mercado de trabalho bastante aquecido, né, em que foram gerados muitos empregos. Então, a desaceleração que passa a ser observada nos últimos meses é porque a gente já chega próximo dessa questão do pleno emprego, né? O pleno emprego, se a gente for definir ele de forma mais técnica, né, estaríamos observando assim uma geração de postos de trabalho sem gerar uma pressão inflacionária, né? Nós temos aí taxas de desemprego próximas a 5%, né? Pelo menos a informação do último trimestre móvel encerrado em novembro, né? Foi de 5,2%. O IBGE divulga um novo valor, né, para o trimestre encerrado em dezembro amanhã, mas a gente espera que seja valores muito próximos disso, de 5%. E em termos de inflação, nós não estamos vivenciando, pelo menos foi mostrado no último ano, uma aceleração. Então, essas são evidências que nos revelam um mercado de trabalho bastante aquecido, né, e sem gerar esses impactos, né, induzem a gente a pensar que estamos próximos a uma situação de pleno emprego. Interessante essa leitura, Vitor, principalmente sobre essa correlação entre o pleno emprego e uma pressão inflacionária não tão significativa, mas teria uma correlação, evidentemente, com uma taxa de juros bastante restritiva. Então, o que, na verdade, impediria esse incremento do ponto de vista de consumo, do nível de atividade? Se o trabalhador, ele teoricamente está empregado, seria uma massa salarial desapreciada? O que explicaria exatamente essa ausência de uma pressão mais significativa do ponto de vista de preço? Do ponto de vista de preços, né, nós temos ali uma situação, inclusive o ministro Marinho chamou atenção para isso na apresentação dele, né? Nós temos aqui no Brasil uma taxa de juros que está bastante elevada, exatamente com esse propósito de controle de preços, né? Então, por mais que a gente esteja vivenciando um momento de mercado de trabalho bastante aquecido, né, pelo menos assim ao longo do ano de 2025 foi isso observado, e quando a gente considera o saldo do ano como um todo, né, isso que as informações e os dados nos apresentam, né, nós temos um aperto monetário, né? Então, esse aperto monetário a gente pode até fazer uma inferência de que ele está conseguindo alcançar o seu objetivo, né, de que é trazer a inflação para patamares mais baixos. Obviamente, essa é uma dinâmica bastante complexa, né? Mas o mercado de trabalho aquecido, ele também vem sendo refletido em aumentos de renda. Nós tivemos aumentos de renda nesse período, né? Temos na nossa economia, obviamente, um dos seus motores é o consumo, né? E a gente observa esse aumento de consumo também. Vitor, interessante essa sua leitura. Eu queria entender se, a partir, evidentemente, dessa taxa de juros bastante restritiva, com uma intenção, é evidente, expressa, de, pelo menos, controlar o nível de atividade econômica, a gente tem alguns fatores sazonais, é verdade, mas o mercado de trabalho fechou mais de 618 mil postos de trabalho em dezembro do ano passado, e eu queria entender, mesmo estando em linha com os padrões, isso não representaria, portanto, um sintoma exatamente desse arrefecimento do nível de atividade. O saldo negativo que a gente observa entre admissões e desligamentos, ele é sempre observado em dezembro. Geralmente a gente observa isso em todos os setores, né? O mês de dezembro é um mês de ajustes para diversos setores e diversas atividades. Encerramento de contratos, encerramento de projetos, trabalhadores que são contratados de forma temporária no fim de ano, né? Então, isso se soma e nós observamos esse resultado. Então, o saldo negativo no mês de dezembro, ele é um resultado sazonal e bastante comum, quando a gente olha toda a série histórica,
né? O que vai nos permitir avaliar se ele está mais acentuado do que anos anteriores, né? A gente vai observar ali nos próximos meses, né? Puxando já um gancho para algumas perspectivas. Meses de janeiro e fevereiro, né, são meses que as empresas já estão ajustando seus projetos, estão ajustando seus níveis de produção e voltam a contratar. Então, é interessante que agora a gente passe a olhar, né, olhar esses dados, porque nos próximos 2 meses eles vão nos revelar, né, muito a respeito se esse saldo negativo que fecha em dezembro ele foi mais acentuado do que o comum. Vitor, Mas eu volto a por ressaltar, favor. esse saldo agora mais acentuado, ele também pode ser um reflexo do ano que nós tivemos de mercado de trabalho aquecido, então é bastante normal e razoável que as empresas façam esses ajustes no mês de dezembro. Vitor, eu queria uma análise um pouquinho mais aprofundada acerca exatamente dessas mudanças recentes do mercado de trabalho que a gente tem acompanhado. Tivemos uma reforma tributária aprovada, uma reforma trabalhista aprovada em 2017, tivemos um incremento no número de MEIs, né, os microempreendedores individuais, uma tendência também de um incremento de contratos à pessoa jurídica. Dado esse cenário, eu queria entender, a gente tem um nível de desalento também mensurado, mas um nível de informalidade que também tem incrementos nos últimos anos. Que mudanças todas a gente está acompanhando e como elas impactam exatamente esses dados? Queria entender se esses dados ainda conseguem, por exemplo, o dado oficial de desemprego, mensurar exatamente a situação do mercado de trabalho brasileiro. Sim, a gente tem algumas características, principalmente depois da reforma, o nosso mercado de trabalho ele se tornou mais flexível. Essa flexibilidade, a gente pode fazer um balanço de custos e benefícios dela, obviamente, né? Em termos de custos, né, a gente observa ali que jornadas mais flexíveis, contratos de trabalhos mais flexíveis, obviamente para o trabalhador isso pode representar simplesmente custos para ele, às vezes em termos de perda de benefícios. Mas assim, em momentos em que a conjuntura econômica ela é um pouco mais restritiva, e nós passamos por isso, o mais recente foi ali durante a pandemia de Covid, né? Essa flexibilidade ela pode ter funcionado ali como um amortecedor de alguns choques. Então, assim, o desemprego poderia ter aumentado muito mais, né? A recuperação poderia ter sido mais lenta. Então, assim, esse arcabouço institucional do mercado de trabalho, ele garantiu para a gente uma certa flexibilidade que nos permitiu uma retomada muito mais forte de empregos, né? E tem permitido crescimentos, né? Também ali de, como eu mencionei, de salários, né? E de renda. Agora, tem aspectos que são interessantes que você mencionou. Por exemplo, hoje nós estamos vendo essa divulgação dos empregos formais, que é o CAGED, né? E quando a gente olha, por exemplo, as informações que são divulgadas pelo IBGE, aí ali nós temos todo o universo de mercado de trabalho, que inclui empreendedores, né, individuais, trabalhadores por conta própria, inclui quem tem carteira assinada, inclui também os informais. E a informalidade também cresceu bastante durante esses últimos anos, né? A informalidade já era, em patamar elevado, mas ela cresceu. Obviamente, quando pensamos em informalidade, né, a gente olha isso por um lado bastante negativo, né? Era desejável, numa situação ideal, que os empregos fossem os empregos formais, os trabalhadores tivessem garantidos os seus direitos, mas em momentos de conjuntura não tão favorável, né, os trabalhadores eles procuram alternativas e é até interessante que eles tenham conseguido essas alternativas, mesmo que seja no mercado formal. É importante que eles consigam manter seu nível de renda, consigam manter o seu sustento. A gente tem que traduzir isso nessa forma mesmo. O trabalhador tem que conseguir o seu sustento. Se ele não consegue o emprego formal, essa flexibilidade de, às vezes a gente condena bastante esses postos de trabalho por aplicativo, por não serem formalizados ou alguns outros meios, mas eles permitem que o trabalhador se ocupe e consiga, né, conquistar o seu sustento dessa forma. Então, essa flexibilidade, ela tem um lado positivo também, as pessoas conseguirem se manter, né, ocupadas. Então, a gente tem que sempre colocar esses fatores na balança. Conversou com o Vitor Hugo Miro, pesquisador do FGV IBRE. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, Vitor. E eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês também. Forte Boa abraço. tarde.